boa noite, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos e irmãs na fé. Estamos aqui para mais uma segunda-feira na nossa aula de formação teológica. E nós queremos acolher todos aqueles que a partir de agora se unirá a nós neste estudo da Palavra de Deus, para que possamos amar mais e melhor ao nosso Deus. Porque nós só podemos amar aquilo que conhecemos. E, portanto, queremos aprofundar este nosso conhecimento na Palavra de Deus. Este Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao nosso canal do YouTube, ao nosso canal do Facebook, para que nós possamos juntos evangelizar. Já gostaria de fazer um convite a você para que pudesse adquirir o nosso material através do nosso contato, que é o 43 9 9196 7110. Faça o seu pedido e nós vamos acompanhando juntos com o material preparado para a formação teológica. Iniciemos, portanto, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, semana passada não tivemos a nossa aula, devido ao feriado 7 de setembro, dia da proclamação da independência do nosso país, do Brasil, e portanto hoje iniciamos o terceiro bloco. Temos feito uma caminhada já de 2 meses a respeito de uma grande introdução a partir da Palavra de Deus. E agora nós começamos a entrar, a mergulhar propriamente dito na Palavra de Deus. Começamos a investigar, a averiguar, a aprofundar nos textos bíblicos, desde os patriarcas até Jesus Cristo. E é por isso que vocês que nos acompanham pelo nosso canal podem ver aqui em cima de mim uma linha do tempo. Nesta linha do tempo, nós vemos que ela começa desde os patriarcas, lá no século XIX a.C., por volta mais ou menos do ano 1800 a.C., e nós vamos fazer uma caminhada na fé, começando com os nossos patriarcas e as nossas matriarcas, os nossos pais e mães na fé. Nós vamos fazer uma caminhada na fé, desde o século XIX a.C., passando todo o caminho de peregrinação do povo de Deus, até chegarmos aqui, na encarnação do Verbo, quando Jesus Cristo, Senhor nosso, é enviado por Deus, o Pai, para ser, para nós, a plenitude da revelação. Então, desde os patriarcas até Jesus Cristo, temos uma brevidade, temos um tempo. E aliás, Jesus, sabemos, é o grande divisor de águas que divide a história em antes dele e depois dele. Então, neste primeiro momento, nós vamos começar a compreender como se deu a história da constituição do povo de Deus. Eu te pergunto, você, eu, nós, somos o povo de Deus? Para responder esta pergunta, nós precisamos compreender como é que surge o povo de Deus. Porque se hoje nós cristãos nos tornamos povo de Deus, é preciso que nós compreendamos a nossa história. Não é verdade? Se eu sou da família A, da família B,
se eu sou um Silva, um Souza, um Gibelato, eu quero saber a origem da minha família, a origem dos meus pais, dos meus avós, como é que eles se formaram, aonde viveram, como se desenvolveram. Assim também é o povo de Deus, porque aqui diz respeito à nossa própria história. Portanto, penso eu, que para nós compreendermos a pessoa de Jesus Cristo, é preciso que nós percorramos, é preciso que nós passamos por todo este desenvolvimento histórico, por todo este caminho histórico que durou mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Começando, como eu disse, com os nossos patriarcas, com o Abraão, Isaac e Jacó, e suas respectivas esposas, como nós vamos ver na aula de hoje. Portanto, a nossa aula, com este bloco 3, nós começamos a compreender, a entender a história do povo de Israel. Como é que se desenvolveu esta história? E como eu disse, nós já percebemos que esta história começa com a história dos patriarcas. E a história dos patriarcas começa com um homem chamado Abraão. Nós não podemos apagar este nome da história. Nós não podemos apagar este nome da história. Nós precisamos entender que este nome está gravado nos nossos corações, na nossa fé, e nós não podemos apagar esta história de nós. Nós não podemos simplesmente eliminá-la do nosso dia, como se nós não tivéssemos um antepassado. O nosso antepassado, na fé, começa com os nossos patriarcas e as nossas matriarcas. Por isso, aqueles que nos acompanham e que adquiriram o nosso material, receberam a nossa apostila, e junto com a nossa apostila, nós enviamos um anexo que contém um breve resumo a respeito dos patriarcas e das matriarcas na fé, para que nós possamos compreender a nossa origem, a nossa história. Aí então, este primeiro personagem, Abraão. Quem foi Abraão? Aliás, antes de Abraão ser Abraão, ele foi Abrão. Rodrigo, mas muda muita coisa uma única letra? Nós veremos que muda. Uma única letra no nome de Abraão faz toda a diferença. E por isso nós compreendemos que esta história, que não pode ser apagada do nosso contexto cristão, começa então com um homem chamado Abraão. Num primeiro momento, Abrão. Este homem é chamado por Deus. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós temos o chamado de Abraão. Rodrigo, por que nós não vamos começar a estudar a origem do povo de Deus a partir do capítulo 1 de Gênesis? Por que nós vamos começar a estudar a história do povo de Deus a partir de Gênesis 12? Ora, nós já vimos nas aulas passadas que o bloco do livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é constituído por diversos mitos e foi escrito mais tarde que o bloco de 12 a 50. Então, por este motivo, por este bloco aqui, a partir do capítulo 12, ter mais fundamentação histórica, é que nós nos agarramos a esses textos bíblicos procurando cientificidade, procurando uma normativa técnica para fundamentar a nossa fé. E aí nós descobrimos que a partir do capítulo 12, nós começamos a conhecer a história, a origem do nosso povo, o povo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, disse assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então veja, olha que interessante. Deus chama Abraão a fazer um movimento de saída.
E fazendo um gancho, o Papa Francisco diz que a nossa igreja é uma igreja em saída. E se nós formos fundamentar a história da nossa fé, que é o povo de Deus, o Papa Bento XVI tem um livro chamado Novo Povo de Deus. E para fundamentar a igreja como povo de Deus, ele vai lá fazer um resgate desde Abraão e dizer, olha, desde quando Abraão é escolhido como pai na fé, dando origem ao povo de Deus, nós, igreja, já estávamos presentes, pré-figurados. Dentro deste contexto abraâmico, nós começamos a existir. Então Deus faz Moisés um convite a sair. E aí ele pede para que Moisés saia de uma terra e vai para outra terra. Meu Deus, por que que Deus pede para Abraão sair de uma terra e ir para outra terra? E aqui nós já vemos uma certa contradição. Por quê? Nós vimos nas aulas passadas que a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa e nem em um único momento. Então, de repente, quem escreveu o capítulo 12, escreveu num momento histórico. Quem escreveu o capítulo 15, escreveu num outro contexto. Isto se chama tradições. E dentro do Antigo Testamento, nós temos, segundo a exegese bíblica, algumas fontes que foram escritas a Sagrada Escritura no Antigo Testamento. A tradição javista, a tradição eloísta, a tradição sacerdotal. Nós compreendemos, e depois, mais tarde, a tradição deuteronomista. Mas segundo a exegese bíblica, as duas principais tradições, as mais fortes do Antigo Testamento, é a tradição deuteronomista e a tradição sacerdotal. Então veja, por que eu estou dizendo isto? Porque aqui em Gênesis 12, Deus faz Abraão sair de uma terra e ir para outra terra. Esta outra terra que ele faz Abraão ir, nós sabemos que terra é. Qual? Canaã. Ou a terra prometida, né? A terra prometida é a terra de Canaã. Mas esta terra aqui que Abraão mora, como se chamava? Como se chamava o lugar em que Abraão mora? Se nós pegarmos lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 5, nós vamos ler assim: Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã. Então veja, em Gênesis 12, 5, Abraão sai de uma terra chamada Harã. De uma terra chamada Harã. Mas lá no capítulo 15, virem uma página aí da Bíblia, Gênesis 15, versículo 12, versículo 7. Gênesis 12, 7. Diz assim: o Senhor disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar esta terra como propriedade. Então, em Gênesis 12, o autor sagrado diz que Abraão saiu de Harã. Em Gênesis 15, o autor diz que Abraão saiu de Ur. De onde Abraão saiu? Para nós, aqui, não importa tanto o fato, mas o relato. Nós precisamos compreender que a história, ela é sempre contada com um objetivo. Então, qual será o objetivo que o autor sagrado tinha em Gênesis 12? Qual é o objetivo que o autor sagrado tinha em Gênesis 15? Então, toda a história, quando contada,
tem sempre um objetivo. E a história bíblica, ela não é um fato que de fato aconteceu como nos é narrado. Ela é um fato em forma de relato. E nós já sabemos que a Bíblia não é um livro histórico, no sentido próprio do termo moderno, no sentido de que ela se preocupa com os detalhes históricos, mas ela é muito mais um texto interpretativo, um relato cheio de teologia, cheio de significados. Então, a história bíblica não é um fato de fato, mas um fato em forma de relato. E o relato é sempre uma interpretação. Ora, este contexto aqui, nós estamos no século XIX a.C., por volta do ano 1800. Mas ele foi escrito neste período? Não. Ele foi escrito séculos depois, como nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Então, séculos mais tarde, alguém vai narrar, segundo o que chegou a ele, a história da origem do povo de Israel. E aí então nós vemos essas divergências. Mas o que importa para nós não é se saiu de Arã ou de Ur. O que importa para nós é a saída. Aqui está a teologia de Gênesis 12, da origem do povo de Deus em Abraão. Abraão saiu, e segundo Bento XVI, ele vai dizer que esta saída de Abraão não é somente uma saída física, não é somente uma saída geográfica, de uma terra para outra terra, mas é uma saída de si mesmo, e mais, é a saída do presente para um futuro, que Abraão nem sabia como seria. Aliás, Abraão nem chegou a concretizar a promessa de Deus. A promessa de Deus da posse, de fato, da terra prometida, que ele prometeu a Abraão, lá em 1800 mais ou menos, antes de Cristo, vai se concretizar mais ou menos aqui, em 1250, quando o povo sai do Egito e começa a sua caminhada para a terra prometida. Passam 40 anos no deserto, e mais ou menos ali, pelo ano 1200, eles entram na terra prometida e tomam posse. Então veja, essa saída é o que nos importa. É a saída do presente para o futuro. É o andar peregrino do povo de Deus que confia no seu Senhor, que o chama a sair da sua zona de conforto. Porque veja, em Arã ou em Ur, Abraão tinha criações. Nós lemos isso agorinha. Então ele precisou sair do seu comodismo, se desinstalar e ir para uma terra que Deus havia prometido. Então, o nosso objetivo ao estudarmos a história do povo de Deus é perceber que o autor sagrado está aqui no futuro, então mais ou menos nesse período, por volta do século X, antes do século X não temos escritos. Então veja, por volta do século X para frente, o autor sagrado que está aqui no futuro, olha por um passado e tenta dar um significado. Então, ele está, para nós, olhando daqui para lá, é um futuro. Mas aqui, ele está vivendo o seu presente, e ele olha para o passado e começa a escrever. Então, é um presente que volta ao passado, olhando para o futuro. Qual é o futuro? O que o povo tem diante de si, a perspectiva que o povo tem. Então, a história fundante do povo de Israel, claro, é Abraão. Abraão é o que dá origem ao povo de Israel. Mas o evento fundante é uma outra saída. Nós temos uma outra saída que dá como fundamento o povo de Israel, que é a saída do povo do Egito. Então veja, a saída do Egito, que nós chamamos de Êxodo.
O êxodo é uma experiência que vai dar origem ao povo. Porque em Abraão nós temos apenas alguns hebreus. Nós não temos ainda a consciência de povo. Nós temos a origem, mas não temos a formação, a consciência. Porque, ora, por enquanto é apenas Abraão e Sara. Mas, com o evento do êxodo, que nós vamos ver mais adiante, nós temos definitivamente, de fato, a formação do povo de Israel. Então a história fundante do povo de Israel é o êxodo, a saída pela busca de uma vida melhor. Nós vemos que esta busca por uma vida melhor, como eu já disse, se deu mais ou menos aqui no século 13 a.C., né? Em 1250, quando Deus envia Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas nós vamos entender por que o povo foi parar lá no Egito. Por que eles se tornaram escravos? Calma lá, vamos entender isso. Então, a formação do povo de Israel se dá por momentos. Nós já sabemos disso. Então veja, num primeiro momento, este povo de Deus são os hebreus. E daqui a um pouco nós vamos ver que junto com esses hebreus vai se somar outros dois grupos. Mas num primeiro momento nós temos os hebreus, que no caso, por exemplo, Abraão, Moisés, eram hebreus. Uma certa nacionalidade, um grupo específico, uma etnia específica. Então veja, hebreus. Depois, estes hebreus, no evento do Êxodo, se tornam os israelitas. Então aqui, com os israelitas, o povo de Israel, nós temos a formação de fato deste povo de Deus. E mais tarde, séculos depois, aqui por volta do ano 400 mais ou menos, no fim do exílio, ano 500, 400, nós temos a formação do povo israelita, que agora vai se chamar judeu. Então nós temos o judaísmo. Então, o hebraísmo, os israelitas e o judaísmo, os hebreus, os israelitas e os judeus, são tudo a mesma coisa, né? Porque um foi dando origem ao outro. Os hebreus foram crescendo, se tornaram israelitas. Os israelitas, depois do evento do exílio na Babilônia, se tornam um grupo chamado de judeus. Então veja, a sucessão dos fatos históricos foram dando origem ao povo de Deus. Aí então, nós vemos lá em Gênesis 41, 53. Vamos abrir lá, quem tem a Bíblia comigo? Gênesis 41, 53. Por que é que o povo de Deus foi parar no Egito? Então lá em Gênesis 41, a partir do versículo 50... Gênesis 41, 53. Gênesis 51, 53. Nós vemos por que é que o povo de Deus foi parar no Egito. Então veja, o que nós temos lá? Gênesis 41, 53. Chegaram ao fim de 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. Lembra, Deus havia dado a José, um dos patriarcas, filhos do patriarca, o dom de interpretar sonhos. E o faraó tinha tido um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Bom, José interpretou que o Egito teria 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, de carestia, de pobreza e de miséria. Então é isso que está falando no versículo 53. Chegaram ao fim destes 7 anos de abundância
E começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em toda a parte da terra, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois, toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para se comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Então veja, no primeiro momento nós temos no Egito, que era o grande poder centralizador da época. Então veja, o povo de Israel, ao longo de toda esta linha do tempo, deste percurso histórico, passou por opressões, por regimes governamentais de outros países. O primeiro regime, a primeira servidão que o povo de Israel passou foi a servidão dos egípcios. Então o Império Egípcio vai começar a dominar este povo de Deus que está se formando, que num primeiro momento é um pequeno grupo. Então veja, ali no versículo 53 do capítulo 41, nos fala que depois dos 7 anos de abundância, houve fome no Egito. Mas todo mundo tinha pão, primeiro momento. Então, acabou os 7 anos de abundância, veio a fome. Segunda informação importante, mesmo assim, todo mundo tinha pão. Mas como o tempo ainda durava muito, nem pão os egípcios tinham. Quarto fato importante. Os egípcios foram pedir comida ao faraó. E ele disse, vai conversar com José. Porque José era o administrador do faraó. Quinto fato importante. O José, que é o administrador, aquele que responde em nome do faraó, abre os armazéns e vende os cereais, vende os mantimentos para os egípcios. Sexto momento, outros povos começam a vir até o Egito, que era um grande poder econômico, começam a vir comprar alimentos. Sétima coisa importante, falta comida para todo mundo. É o que termina dizendo o versículo 57. De toda a terra se veio para o Egito para comprar mantimento, pois a fome se agravou por toda a terra. Então veja, por qual motivo o povo de Deus vai para o Egito? Por causa da fome. Então a fome faz o povo de Deus, com origem em Abraão, ir para o Egito. E ali nós vamos ver que este povo vai se tornar escravo. Nós não temos tempo para ler, nós vamos passando as páginas. Mas no capítulo 42, nós temos então o encontro de José com os seus irmãos. Que irmãos são esses? Bem, nós precisamos compreender que Abraão foi abençoado por Deus. Então vamos voltar lá em Gênesis 12. Voltando lá para a gente compreender. É assim, minha gente, a nossa aula é um vai e vem na palavra de Deus para a gente entender os fatos na sua totalidade. Então, Gênesis 12, 1. Nós vimos que Deus convida Abraão a sair de uma terra e ir para outra terra. E aí ele vai fazer uma promessa. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, pois em ti serão chamados todos os clãs da terra. Então, o que é que Deus promete a Abraão? No primeiro momento, Deus promete a Abraão terra, e ele promete bênção.
e ele promete descendência. Esta bênção, ela vem em forma de terra e em forma de descendência. A terra é a terra prometida, Canaã, e claro, depois todo o território de Israel, e a descendência é aquela que se origina a partir da união de um casal chamado Abrão e Sarai. Veja, aqui nós temos o nome de Abraão. Em hebraico. Então, nós temos aqui escrito Abrão. E nós já sabemos que no hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Contrário de nós, que lemos da esquerda para a direita. Mas daqui para cá, nós lemos Abrão. Deus disse a Abrão, aqui no que acabamos de ler, no capítulo 12, no versículo 1, que ele engrandeceria o nome dele. Então, o nome de Abraão seria grande. Veja, aqui uma das coisas mais lindas da palavra de Deus. Aqui se escreve Abrão. Como é que se escreve o nome de Deus? Como é que se escreve o nome de Deus? Então veja. Aqui nós temos um nome sagrado chamado tetagrama. Existe até um acordo, né? O Papa Bento XVI, ele assinou um certo decreto que nos pede para não pronunciarmos este nome em respeito aos nossos irmãos judeus. Quando um judeu lê esta palavra na Torá, que é o nome de Deus, ele fala Adonai, que significa Senhor. Então, um judeu nunca pronuncia esse nome. Este nome significa, ou melhor, este nome é Javé. Então, nós católicos evitamos até mesmo falar o nome de Deus, porque ele é tão sagrado que não pode ser tomado em vão. Mas aqui nós temos o tetagrama escrito Javé. O que é que Deus faz? Aqui nós temos um jogo. Deus vai pedir algo para Moisés, mas Deus vai dar algo para Moisés. Então veja, lá no capítulo 17 de Gênesis, quem puder abrir comigo, abra. Então no capítulo 12 ele pede para Abraão sair da sua terra. E Abraão sai, porque ele acredita em Deus. E lá no capítulo 17, Deus vai pedir para Abraão um sinal desta aliança, deste pacto, deste compromisso. E a aliança, o sinal visível deste pacto com Deus é a circuncisão. A circuncisão que consiste na retirada do prepúcio. Então veja, Abraão dá parte de si para Deus. E olha que interessante, né? A circuncisão é feita em um lugar que só Deus vê. Segundo a tradição judaica, nem mesmo as esposas dos judeus veem a circuncisão. Porque a circuncisão é um sinal de aliança, de pertença, um sinal de consagração do homem, de toda a humanidade, a Deus.
Então ele precisa ser guardado, velado, coberto. Então, lá em Gênesis 17, Deus pede uma parte do homem a Deus. E Abraão dá. Ele corta um pedaço do seu prepúcio. Em contrapartida, Deus tira um pedaço do seu nome e coloca aqui, no nome de Abraão. Então, Abram fica Abraham. Abrão vai virar Abraão. Rodrigo, mas isso é tão insignificante? Pelo contrário, olha que lindo. Abraão dá um pedaço de si para Deus. E Deus tira um pedaço de si, né? Uma letra do nome sagrado e coloca no nome de Abraão. Ou seja, nós somos originados por Deus. Deus é a nossa fonte, o nosso fundamento último. Nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. Deus é o nosso princípio e fim. Ele é o nosso começo. E tudo se consuma em Deus. E mais, nós nos tornamos sagrados. Porque em nós há uma fagulha de Deus. Há uma essência de Deus. Há em nós o ser de Deus. Porque lá em Gênesis 1, 26 nós já víamos. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por que a imagem e semelhança de Deus? Aqui o homem tem uma parte de Deus. O ser de Deus está no homem. Aí então, nós compreendemos, precisamos avançar, meu povo, que Abraão, ele recebe uma vocação, ele sai da terra prometida, da terra de Ur, dos caldeus, ou de Arã, vai para a terra prometida. Depois, existe essa seca no Egito, o povo passa fome, ele precisa ir com o seu povo para buscar alimento, e nós sabemos que Abraão é casado com uma mulher chamada Sarai, e que depois também vai se tornar abençoada por Deus. Por quê? Segundo a mentalidade bíblica, toda aquela que não gerava filho é porque era maldita por Deus. Até então, Abrão e Sarai eram estéreis, portanto, amaldiçoados por Deus. Veja, Deus abençoa Sarai e ela se torna Sara. E esta Sara, junto com Abraão, tem um filho chamado Isaac, que depois vai se tornar Isaac, né? Mas vamos devagarzinho. Então, Sara e Abraão, os nossos pais na fé, a nossa matriarca e o nosso patriarca, têm um filho, Isaac. Só que antes de Isaac nascer, Abraão, teve um outro filho, que é Ismael. Porque Sara era estéril e não podia dar descendência a Abraão. Ora, mas se Deus tinha feito uma promessa lá em Gênesis 12, que ele seria pai de uma multidão, como é que seria essa multidão? Eles eram idosos. Aí então nós vemos lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. E nós já sabemos que Sara dá a sua empregada, a sua serva Agar, para que Abraão tivesse um filho. E esta mulher chamada Agar concebe um filho de Abraão. Como é que chama este filho de Abraão? Com Agar. Se chama Ismael. Aqui, minha gente, nós temos a origem de dois povos. Os israelitas e
os ismaelitas. E nós temos o nascimento de duas religiões: o judaísmo e o islamismo. Se você pegar a Torá, o Alcorão também vai trazer a história de Abraão. Mas a história de Abraão contada sobre a perspectiva de Ismael. Por quê? Porque Ismael é o primogênito de Abraão. É o primeiro filho. E nós sabemos, e nós vamos ver isso ao longo das nossas formações, que há uma bênção de primogenitura. O primogênito é sempre o mais abençoado por Deus. Então, Ismael nasce primeiro que Isaque. Mas Ismael, segundo a tradição judaica, não é o filho da promessa, porque o filho da promessa viria de Sara e Abraão. E aí a história bíblica vai acontecendo. Ismael nasce no capítulo 16, Sara vai ficar muito chateada porque Agar começa a importunar ela expulsa Agar vai embora com Ismael, seu filho, no colo, o anjo do Senhor vai socorrer eles no deserto, enfim. No capítulo 17 nós temos esta aliança que Abraão faz com Deus, que nós acabamos de ver há alguns minutos atrás, da circuncisão, e Deus aumenta o nome de Abraão. Aí, veja, no capítulo 17, tem o nascimento de Ismael. E só no capítulo 21 é que o filho da promessa vai nascer, Isaque. Gênesis capítulo 21, nós temos o nascimento do filho da promessa, Isaque. E olha que interessante. Na Bíblia existe uma bênção para o primogênito. Mas, junto a esta bênção, sempre vai caminhar uma tradição que parece indicar que Deus escolhe sempre o segundo. Deus escolhe sempre o último. Então veja, quem nasceu primeiro? Ismael. Mas quem é que Deus escolhe? Isaque. Depois vai nascer Esaú e Jacó. Quem é que nasceu primeiro? Esaú. Jacó nasceu grudado, puxando a perninha do seu irmão. Eles eram gêmeos. Nós vamos ver isso mais pra frente. Esaú e Jacó. Quem é que Deus prefere? O primeiro ou o segundo? O segundo. Então nós sempre vamos ver Deus escolhendo o segundo, não é? Sempre escolhendo o que talvez seria o renegado, aquele que não teria sorte. Neste caso, de Isaque nasce o povo israelita. Porque Isaque vai se unir com sua esposa, a Rebeca, e a Rebeca com o Isaque vão ter 12 filhos. Vão ter um filho chamado Jacó. E de Jacó, ele tem 12 filhos. Destes 12 filhos é que vai formar todo o povo de Deus. Então veja, não sei se vocês conseguem me acompanhar, mas de Sara e Abraão nasce Isaque. Isaque se junta com Rebeca e tem um filho chamado Jacó. Este Jacó vai ser abençoado por Deus e o nome dele vai se mudar para Israel. Israel se une à sua esposa Raquel e tem 12 filhos. E a partir destes 12 filhos, nós vamos ter a origem das 12 tribos de Israel. Então veja, todo o contexto histórico para nós entendermos a história dos nossos patriarcas, das nossas matriarcas. Então, falamos então sobre Abraão. Quem foi este Isaque? O Isaque é o filho de Abraão com Sara, o filho da promessa. E ele, depois, quando grande, obviamente, se une à sua esposa Rebeca e ele vai gerar um filho chamado Jacó. Mas olha que interessante. Capítulo 21, nasce o Isaque, o filho da promessa. Aquele que ia dar descendência. Aquele que ia ser
a origem do povo de Deus. Porque Deus prometeu lá no capítulo 12, olha, eu farei de ti uma grande nação. Então essa nação vai começar com Isaac. Isaac nasce no capítulo 21 de Gênesis. No capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova. Ele diz, Abraão, sacrifica para mim Isaac. E aqui nós precisamos entender muito bem o contexto teológico. Por que é que o autor sagrado colocou no capítulo 22, na boca de Deus, Deus pedindo o sacrifício humano? Veja, o mundo que Abraão e Sara vivem é um mundo politeísta. O que significa isso? Um mundo com vários deuses. Abraão e Sara estão num mundo com vários deuses. E segundo estas religiões, segundo estas divindades, era-se pedido o sacrifício humano. Sobretudo, o sacrifício dos primogênitos. Porque, segundo essas religiões, segundo estas divindades, os deuses se agradavam com o sacrifício humano e, sobretudo, com o sacrifício dos primogênitos. Então veja aqui a sacada que o povo de Deus tem. O povo de Deus vai dizer assim, o nosso Deus, então, Abraão e Sara vão encontrar a fé num único Deus, o monoteísmo. O monoteísmo nasce com Abraão e Sara. Eles dizem não aos deuses, às religiões politeístas, e aderem à fé ao Deus único, a Adonai, ao Senhor. E este Deus único não pede sacrifício humano. Então, como é que o autor sagrado vai narrar isso? Bom, ele vai contar uma história. Ele vai dizer assim, olha, teve uma vez que Deus quis pôr Abraão à prova. Mas no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, ele disse, não precisa mais, porque eu vi a tua fé. Então, com isso, em Gênesis 22, o Deus de Abraão, que é o Deus verdadeiro, ele diz não ao sacrifício humano. Então, a tradição judaico-cristã e também os ismaelitas, que é os muçulmanos, essas três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, porque tem a sua origem em Abraão e Sara, este casal aderem à fé a um Deus único, é uma religião monoteísta que diz não ao sacrifício humano. Então, não é preciso sacrificar crianças para agradar a Deus. Basta que nós façamos a vontade de Deus. Então, lá no capítulo 22, nós temos o sacrifício de Isaac, que não acontece, porque Deus prova a fé de Abraão, pedindo o seu filho. Capítulo 24, nós temos o casamento de Isaac, ele se casa, e aí depois do casamento de Isaac, lá no capítulo 25, versículo 19, nós temos a história de Esaú e Jacó. Então veja, Isaac e Rebeca, eles se unem e têm 2 filhos. São gêmeos. Então, Rebeca está grávida de Esaú e de Jacó. Então, vamos ver lá. Gênesis 25, versículo 19. Gênesis 25, versículo 19. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu.
Isaac implorou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E aqui é uma grande importância. Sempre na Bíblia que uma mulher estéril der à luz, esta criança vai ter muita importância. Então veja, Sara era estéril, deu à luz a Isaac. Poxa, Isaac é o cara, foi o grande homem de Deus. Isaac casa-se com Rebeca e Rebeca é estéril. Quem é que vai nascer? 2 filhos. E aqui vai ser o grande abençoado, né? Então assim, sempre na Bíblia que uma estéril dá à luz, é porque o autor sagrado está querendo afirmar o poder de Deus sobre essa criança que vai nascer. Então veja, lá no versículo 21. Isaac implorou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu, e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, para que viver? Imagine uma mãe com 2 crianças dentro de si. Então as crianças mexiam ali dentro dela. E o autor sagrado diz que essas mexidas que a criança dava, que as crianças davam, é que elas estavam brigando. Por quê? Porque aqui, em Esaú, nós temos a origem de um povo, e em Jacó, a origem de outro povo. Então é como se o autor sagrado já estivesse dizendo: olha, esses 2 povos vão viver em briga. E vive até hoje. Versículo 23. Foi então consultar o Senhor, e o Senhor disse: há 2 nações em teu seio, 2 povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá o mais novo. Então veja, 2 nações, 2 povos, um vai querer dominar o outro. Versículo 24. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu primeiro Esaú. Ele era ruivo e peludo, com um manto de pelos. E ele foi chamado de Esaú. Em seguida, nasceu o seu irmão. E sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Então veja, Jacó significa aquele que segurou pelo calcanhar. Então, quando Esaú, o nenenzinho Esaú, saiu da barriga de Rebeca, logo em seguida diz a Bíblia que veio Jacó segurando o calcanhar dele, como que querendo dizer assim: olha, eu vou puxar o seu tapete, eu vou passar na sua frente, e vai acontecer de fato isto na história do povo de Israel. Nós vamos ver mais pormenorizadamente para frente. Isaac vai tomar a primogenitura de Esaú. Ele vai tomar a bênção então de Isaac para que ele possa ser abençoado. Aí então nós vamos compreender que depois que Isaac e Rebeca dão à luz a estes 2, o abençoado por Deus vai ser Jacó. Jacó é abençoado por Deus. E este Jacó vai ter o nome dele transformado para Israel. Israel significa o Senhor lutou por nós, claro. Israel. Então, sempre na Bíblia, a partícula El, né? Tudo que começar com El ou terminar com El significa Deus alguma coisa. Então, esta letrinha aqui, El, é a abreviação, é o nome de Deus. El Shaddai, Elohim, ou Rafael, Daniel, Gabriel. Então veja, sempre que essa partícula estiver no começo de um nome ou no fim de um nome, nós estamos falando a respeito de Deus. Então veja, Jacó
muda o nome para Israel, que significa Deus combateu por nós, Deus lutou por nós, Deus lutou pelo seu povo. E aí, este Jacó, ele se une à sua esposa, e nós temos aqui o último dos patriarcas, Jacó, que na verdade é Israel, que é a mesma coisa, né? É a mesma pessoa. Ele se une com sua esposa chamada Raquel. E aqui nós temos o nascimento das 12 tribos de Israel. Por quê? Claro, não só de Raquel, mas a partir desse casal, Jacó vai ter outras esposas, obviamente, nós vamos ter o nascimento das 12 tribos. Cada tribo é um filho de Jacó, de Israel. Com Raquel ele vai ter alguns filhos, com as servas de Raquel outros tantos, somando a quantidade de filhos, ele vai ter 12 filhos. E estes 12 filhos é o que vai dar origem às 12 tribos de Israel. Então veja, desde aqui o século XIX, com Abraão, Isaque e Jacó, nós temos o início, a origem do povo. E é a partir destes 3 patriarcas e matriarcas que o povo vai se tornar escravo no Egito. Porque vão passar fome e vão precisar pedir comida lá na terra do Egito. Acontece que um destes 12 filhos, se chama José. E José era o filho mais querido de Jacó, era o mais novo, o abençoado, né? O último. E ele é o mais querido, o mais amado. E os irmãos dele sentem inveja. E ele vai ser vendido para os transeuntes, né? Para os nômades que passavam pelo deserto. E este José, que ainda era rapazinho, jovem, moço, vai ser levado para o Egito. E ali ele vai se tornar um grande administrador, como nós já vimos. Os outros 11 vão precisar ir para o Egito para pedir comida para o Egito. Só que eles não sabem que José tinha se tornado um grande administrador. Veja, Deus abençoa, Deus engrandece, Deus transforma. E vai ser, a partir de toda essa história, desta ida para o Egito, eles vão reconhecer José como seu irmão, vão trazer José para ver o pai, etc. Aqui nós temos o nascimento, a partir dos patriarcas, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel, da origem do povo de Israel. É claro que nós temos muito pouco tempo para passar por todos estes cenários, mas você que nos acompanha, que gostaria de aprofundar um pouco mais a respeito disso, porque esta 1 hora é muito pouco tempo, entre em contato conosco, nos chame no nosso WhatsApp para adquirir o nosso material. Ali nós temos todas as citações, os versículos, as explicações mais detalhadas para que nós possamos compreender. Então a apostila, ela serve para que vocês nos acompanhem com a nossa aula. Não significa que nós vamos ler a apostila de fio a pavio. Significa que você pode aprofundar, vai grifando, puxando setas para compreender. Então, se você deseja adquirir a nossa apostila, entre em contato conosco através do nosso telefone, que é o 43 99196 7110. Então, hoje, nesta aula introdutória do bloco 3, nós compreendemos a formação, a origem do povo de Deus, a partir dos patriarcas. Te espero na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, com a graça de Deus, para podermos continuar a caminhar junto com o povo de Deus
na história que também é nossa. Confiando a Maria, a nossa vida, tudo que temos e somos, ela que é nossa mãe na fé, peçamos que ela interceda por nós. Hoje, dia 14 de setembro, na festa da exaltação da Santa Cruz, queremos pedir a ela que nos ajude a caminhar com o seu Filho rumo ao céu, à pátria definitiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença. Ajude-nos a evangelizar. Compartilhe este vídeo. E assim vamos em frente, porque Deus nos conduz. Grande abraço e até segunda-feira, com a graça de Deus.